Saudações a todos, eu sou Gilberto Trapazon e esse é o nosso canal sobre a magia de invocação goétia angélica, desejando que todos estejam bem. Um fim de tarde fresquinho, em pleno verão. 2 dias atrás estava 35 graus aqui, tive que botar uma camisa, tá? Esfriou um pouquinho, mas é a coisa de morar junto do mato e numa área montanhosa. Vamos falar hoje mais um pouco nessa série que é sobre magias para prosperidade. Então esse já é o 16º vídeo dessa série. Então eu vou falar hoje sobre usar a magia, né, ou como você pode usar a magia para ser um profissional mais criativo. Ou seja, ser um profissional melhor, com mais criatividade na sua área. A maioria das profissões, elas têm alguma coisa a ver com a capacidade criativa da pessoa. Não é apenas a área das artes, como pintura, música, artesanato. Não. Você precisa ser criativo, criar novas soluções. E são princípios que usam alguns mecanismos bem semelhantes. Da mesma maneira como um escultor, um pintor faz pinturas e tal, precisa conhecer suas ferramentas, um engenheiro também precisa. Um operador de máquinas que saiba usar bem seu equipamento, um marceneiro, ele precisa ter uma criatividade em como ele vai encontrar soluções, né, para o trabalho que ele está desenvolvendo. Então, tem a ver com criar produtos finais, mas também a maneira como se trabalha. Quando você trabalha de uma maneira criativa, você trabalha melhor, você aprende a usar melhor o seu tempo. Vamos pegar, por exemplo, a área da alvenaria, de construção, pedreiro. Opa! Eu fiz até umas anotações hoje aqui. Um pedreiro, né, trabalha com tijolo, com cimento. Se ele for criativo, ele melhora a qualidade e o nível do seu trabalho e, inclusive, vai encontrar soluções mais fáceis de como fazer as suas atividades. Por exemplo, se a pessoa não conhece as ferramentas básicas e vai trabalhar numa obra, então tem que carregar um monte de tijolo daqui para lá. Ele vai pegar tijolo por tijolo nas mãos, quanto eles conseguirem, né? 2, 4, ou carregar nos braços e levar para o outro lado. Se ele conhecer ferramentas, ele vai descobrir que tem um negócio chamado carrinho de mão. Então coloca, em vez de levar 4 tijolos de cada vez, ele vai colocar 20 tijolos no carrinho de mão, vai usar o carrinho, que também tem uma função de alavanca, isso facilita o trabalho, e ele vai fazer o seu trabalho mais rápido e cansando menos. Então veja a importância de conhecer também as suas ferramentas de trabalho. E assim, para deixar bem claro que eu vou estar me referindo a inúmeras áreas. Porque criatividade é uma capacidade do ser humano de perceber algo diferente. Não se trata apenas de fazer algo bonito, no caso das belas artes, mas também de como usar melhor os recursos que você tem. Se você é uma pessoa criativa, você consegue fazer um trabalho melhor, mais rápido e com menos esforço. Como? Apenas pensando de uma maneira diferente. A gente usa muito a expressão pensar fora da caixinha, porque a maioria das pessoas tem uma caixa fixa, pensa tudo da mesma maneira, só enxerga assim. Tem que sair dessa caixa e perceber que tem outras maneiras de fazer as coisas. E a gente vê, ainda mais graças à internet agora, soluções criativas assim muito interessantes.
E tantas pessoas estão olhando, pá, mas isso aí é genial. Tem até alguns vídeos que o pessoal brinca, né? Ah, agora chama a NASA. O cara inventou uma coisa que ninguém tinha pensado. Chama a NASA que o brasileiro inventou uma coisa assim que ninguém tinha pensado. Então tem inúmeras soluções, inúmeras possibilidades, que basta nós sairmos dessa caixa e abrir a nossa visão, a nossa percepção, a nossa capacidade de pensamento, sermos capazes de pensar mais longe, de enxergar mais longe. Porque se a pessoa ela está sempre naquele mesmo mundinho, só conhece, olha de novo a ideia da caixa, né? A pessoa só conhece aquilo ali, está sempre naquela visão, não olha para fora, não vê nada. Então ela sempre vai repetir a mesma coisa. Dia após dia, após dia, após dia, ela vai repetir e repetir e repetir a mesma coisa. Então é necessário ampliar isto. E é uma coisa que nós fazemos na magia também. A gente fala seguido que tem muita pessoa que quer aprender a Guetia, a magia angélica, que são áreas de alta magia e requerem estudo. Ai não, mas nós já estamos no século XXI, já tem coisas modernas. Sim, tem algumas coisas modernas, mas várias coisas continuam sendo da mesma maneira. Um exemplo que eu já usei várias vezes, marcenaria. Por exemplo, isso aqui é um banco. Esse banco, lá no tempo dos faraós egípcios, há 4, 5 mil anos atrás, já era feito praticamente da mesma maneira. Para fazer um banco você tem que ter os pés, um assento, mas tem uma maneira, ó, tá vendo que tem uma estrutura para firmar? Aqui, ó, tem que ter apoios, porque senão as pernas do banco vão se abrir. Esse banco é feito, no mínimo, há 5 mil anos, da mesma maneira. Só que hoje tem máquina que ajuda, ó, lixar, fazer o trabalho de torno para ficar redondinho. Antes era feito tudo no olho. Hoje nós temos ferramentas mais modernas, mas a maneira de fazer o banco continua a mesma. Precisam os pés, precisa estruturas, precisa peças de fixação. Na magia a mesma coisa, gente. Nós temos algumas ferramentas hoje, tá? E algumas maneiras de fazer as coisas, mas ó, o trabalho em si continua o mesmo. Por isso que a gente fala tanto, ó, gente, cuidado com esses atalhos, essas porcaria de atalho, de Guetia fácil. Tá? Então, a gente está usando sim recursos. Até poucos séculos atrás, não existia papel. Era pergaminho, que custava uma fortuna. Na verdade, já tinha papel. Os chineses já tinham inventado. Mas papel era caríssimo. Era caro. Hoje, papel é uma coisa muito barata. Então, uma coisa que a gente usa muito em magia. Papel. Ao invés de pergaminho, papel virgem, papel branco, de boa qualidade. Então veja que nós fazemos atualizações. E algumas coisas também na maneira de proceder à ritualística, a gente tem várias atualizações. E isso é ser criativo, e isso é aprendizado de como as coisas funcionam. Entender qual é o sistema, quais são os métodos que aquela atividade precisa. Tudo isso tem a ver com criatividade. Então veja bem, volta e meia alguém aparece pedindo se a magia pode ajudar ele a ser mais criativo ou fazer coisas melhores na sua área. Claro que tem, claro que tem. E eu até respondi outro dia para uma pessoa que ele insistiu, né? Uma coisa que eu falei no último vídeo, ó, eu mando, ó, o link, tá aqui o link das consultas, e a pessoa manda outra pergunta. Ó, eu já respondi, ó, pede a consulta. Aí a pessoa, mas é que eu quero tal coisa. Olha, a maioria absoluta das vezes a pessoa já está tentando conseguir uma consulta de graça. Aí, ó, isso é trabalho profissional de magia, o teu assunto é bastante extenso e você precisa pedir a consulta. Porque eu não vou fazer
macumbinha, nem simpatia de internet. Eu estou falando de magia avançada, estou falando de magia séria. Não é simpatia de internet. Então eu dei um puxão de orelha. Não sei se a pessoa vai me procurar de novo, é claro. Porque tantas vezes as pessoas já vêm com a segunda, uma terceira pergunta, mas estão querendo a consulta de graça. Sempre. Então, mas eu vou aproveitar a inspiração do assunto para fazer mais esse vídeo nessa longa série sobre magia de prosperidade. Já são 16 vídeos sobre os muitos aspectos a serem observados na prosperidade, e um deles é esse, a criatividade. Como é que você usa as ferramentas, como é que você pode se tornar um profissional melhor. A magia ajuda? Sim, a magia ajuda. Porém, repito, não é uma coisa de uma simpatia, de um feiticinho. Normalmente, você vai ter várias áreas para trabalhar, não é uma só. Não adianta você trabalhar com um espírito só, porque de uma maneira geral vai faltar outras áreas, outros aspectos que você também precisa desenvolver em você. Não adianta trabalhar, por exemplo, apenas a capacidade de gerar novas ideias. Porque muitas pessoas pensam, vou ser criativo, vou ter novas ideias. Peraí, mas da onde que essas ideias vêm? Da onde que vem a inspiração? Você acha que vai vir lá do espaço sideral, uma inspiração divina, vai descer um raio de luz na tua cabeça e tu instantaneamente está criando novas coisas? Não. Isso começa pela tua cultura pessoal. O que você conhece daquele universo, daquele mundo, daquela área? Quais são as suas referências em termos de sociedade, de pessoas e de trabalhos de outras pessoas naquela área? Aqui eu estou falando da mesma área. Então começa por aí. Nessa área, o que você tem visto? O que você conhece? Por exemplo, você quer trabalhar com música. Quem é o seu público? Para que país? Em cada país as pessoas são diferentes, têm culturas diferentes, as sociedades são diferentes. Qual é a classe social? Qual é o tipo de pensamento? Tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de música clássica, tem gente que gosta de música técnica, tem gente que gosta de samba, são públicos totalmente diferentes. Algumas pessoas têm gostos mistos, gostam de uma coisa e também da outra, mas também tem a ver com o nível cultural. Qual é o nível cultural dessas pessoas? E qual é o nível que você pretende trabalhar? Então, qual é a tua formação cultural? Você foi para a escola, fez um primeiro, segundo grau, fez uma universidade, quem sabe você fez um doutorado, tá? E isso tudo vai ajudar você a ter mais cultura específica dentro de uma área, mas também vai ajudar na parte de conhecimentos gerais, que é uma coisa que eu falei num dos primeiros vídeos do canal, há uns 3 anos atrás. Leitura, conhecimentos gerais, altamente recomendado na magia, se você trabalha com magia. Leia todos os grandes clássicos. Shakespeare, Victor Hugo, Voltaire, e daí para fora. Todos os grandes clássicos, Homero, Platão. Quanto mais conhecimento geral você tiver, mais isso vai te ajudar. Mas também em outras profissões. Você é um artista, faz música, você faz esculturas, faz pinturas, você precisa cultura geral. Então, da onde que vem teu estudo? Tá vendo que a coisa não é só fazer uma magia para ter mais ideias, mas qual é a fonte dessas ideias? Da onde que vem as sementes que vão alimentar a maquininha que gera ideias? Elas não vão cair do céu. Você não vai se tornar instantaneamente um Beethoven se você não tem cultura musical. Você tem que ter cultura musical. Mozart, Bach. Você tem que ter cultura musical. Você tem que conhecer os mais diversos estilos musicais. Você tem que ter conhecimento da história da música. Conhecer as sociedades onde você vive. Se você é engenheiro também,
O engenheiro projeta casas, prédios, pontes, né? Ele tem que conhecer como é que são as estruturas das cidades, dos locais onde as pessoas vivem, os locais onde essas obras vão ser feitas. Ele não vai simplesmente fazer um desenho lá dizendo, bota tijolo aqui, cimento ali. Não, ele tem que saber o porquê. Por isso que vocês vão encontrar projetos bem diferentes, alguns muito criativos, soluções como a construção de pontes, né? Sabe, ponte para atravessar rio, para atravessar oceanos. Então, uma invenção bem recente, todo mundo aí deve conhecer a famosa ponte lá de São Francisco, nos Estados Unidos da América, a Golden Gate, né? A ponte que atravessa a Bahia, e ela tem 2 torres e um enorme cabo de aço ligando as duas, e aquele cabo tem vários outros pequenininhos que sustentam o vão central da ponte. Aquilo ali foi uma coisa extremamente criativa, uma solução de engenharia de pouco mais de 100, 200 anos. É uma coisa muito recente. Alguém teve a ideia, em vez de botar um monte de estacas embaixo, quem sabe a gente bota uma aqui, outra aqui e usa um cabo para segurar por cima. Ele usou a própria lei da gravidade em favor da criação de uma estrutura que é extremamente resistente. Isso é criatividade. Então vejo que não é uma coisa que não é apenas mecânica, mas isso também vem da própria observação da natureza. Eu falei de cultura geral, das áreas que você trabalha, mas muita da nossa inspiração vem de outras áreas. Lá na engenharia mecânica o cara teve essa ideia. Mas sabe que essa ideia eu posso usar aqui para bolar uma coisa para a cozinha? Tá? Áreas totalmente diferentes. Uma área pode inspirar a outra. Então veja que as ideias elas não vão vir assim do nada. Quanto mais conhecimento geral você tiver, mais isso te ajuda, porque a maquininha aqui dentro, o cérebro, ele se alimenta de informações também, então a gente vai ajudar a que isso funcione melhor para conseguir novas soluções. Porém, você tem que conhecer os demais sistemas, as demais alternativas, inclusive em áreas que aparentemente não tem nada a ver. E eu já falei muitas vezes, eu sou analista de sistemas, eu trabalhei nisso mais de 45 anos. E eu sempre tive muita inspiração para o meu trabalho. Eu sou um desenvolvedor sênior, eu desenvolvo soluções muito complexas de software. Eu sempre tive muita inspiração nas artes visuais. Eu adoro trabalhos artísticos. Então eu sempre tive muito interesse em artes visuais, fotografia, pintura, coisas criativas, assim, diferentes. O que o computador tem a ver com isso? Para mim tem tudo. Porque eu observo alguém, bolou um brinquedo legal, mas isso aí, a ideia desse brinquedo eu posso... Aquilo faz assim, mas no computador eu posso simular uma coisa assim, Muitas das minhas ideias vieram de áreas que não tem nada a ver, aparentemente. Então aí é um outro aspecto, curiosidade. Você tem curiosidade? Curiosidade é essencial se você deseja realmente crescer naquilo que você faz. Seja curioso com as coisas, questione. Como é que isso funciona? Como é que aquilo lá é? Por exemplo, tem um monte de coisas que eu não vou fazer. Por exemplo, eu não tenho habilidade manual para fazer marcenaria, se bem que esse banco aqui, eu coloquei os braços, eu fiz o básico, porque eu sei como cortar um pedaço de madeira, uns pregos, assim, eu consegui botar os braços nesse banco. Agora, fazer o banco todo eu já não ia fazer. Esse banquinho aqui que eu mostrei, eu não faria. E parece fácil, né? Pega 4 pedaços de madeira, mas aí tem que ter um jeito certo de cortar aqui, tem um jeito certo de prender aqui. Eu não ia saber, não ia fazer.
Apesar de ser aparentemente muito fácil, né? Corta os pés, prende a 15. Eu sei que eu não ia fazer uma coisa bem feita. Eu faria no máximo um quebra-galho. Mas isso me ajuda a entender como é que funciona uma estrutura de sustentação. Aí, sabendo isso, eu posso usar para outra coisa. Por exemplo, eu já usei em software, em programas da área de engenharia. O engenheiro precisa fazer cálculos. Ele pensa assim, vai ter essa viga que vai segurar um telhado. Qual é o peso desse telhado? Então, que medidas que essa viga tem que ter? Qual é a carga que ela precisa ter? Como são os pontos de apoio? E isso tem todo um sistema matemático para fazer esse tipo de coisa. Eu já trabalhei com isso lá nos anos 80. Então eu aprendi sobre cálculos de estrutura de edifícios, de casas. Eu aprendi como é que isso funciona para poder fazer o software e poder ajudar a fazer de uma maneira melhor, porque o engenheiro demorava um mês para calcular a coisa. Com aquele software, ele passou a fazer aquilo em um dia. Então são coisas que a gente precisa saber também e ajudam a nossa tarefa. E muito que eu usei naquele processo, eu fui usar pelo resto da vida, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, até agora, 2020. Eu estava usando princípios que eu aprendi há 40, 30 anos atrás. Porque a gente usa de uma maneira criativa os nossos recursos. Porque se você está sempre fazendo a mesma coisa todo dia igual, aquilo até pode ter um sucesso garantido. Tu sabe que vai dar certo. Mas você não cria algo novo. Agora, se você estiver numa área que precisa uma renovação constante, criar coisas novas, você tem que lubrificar essa parte aqui, o cérebro, mas também essa parte aqui do coração, do sentimento, tá? Em tantas áreas, não é só nas áreas artísticas. Tá? Você tem que fazer aquilo algo agradável para a pessoa. Tem soluções assim que economizam energia elétrica, economiza a obra, mas as pessoas vão usar aquilo ali e vão sofrer. Tu faz um produto baratinho, vagabundo, mas ruim de usar. Que coração. As pessoas se sentem mal usando aquilo ali. Quanto produto a gente sabe que tem por aí que... mas é baratinho e as pessoas... elas usam chorando, porque a solução melhor custa mais caro. Mas quem sabe daqui a pouco alguém é criativo e consegue criar algo novo que também traga alento para o coração. É uma coisa mais simples e tal, e é mais barata. E ajuda as pessoas, porque o grande objetivo da criação é levar algo positivo para as pessoas. Estão vendo quantos aspectos eu estou falando aqui? Eu estou falando de magia de prosperidade. E eu estou falando de vários e vários aspectos diferentes. Só um segundinho, já volto. Bom, uma pausa necessária, o cachorrinho estava dando alerta, eu tive que dar uma checada. Então veja, a maneira de usar a criatividade, ela vai influenciar na sua prosperidade também. Se você for uma pessoa que tem uma busca sincera, então você vai começar a estudar os vários aspectos da prosperidade. Então não adianta você simplesmente pegar, por exemplo, o livro dourado de Saint Germain, né? Eu sou. Se você não sabe o que aquilo funciona. Tá? Ou você ficar repetindo frases de poder, né? Eu mereço ser próspero e rico. Eu mereço ser próspero e rico. Dali a pouco você se hipnotiza. Mas por que você merece? O que você está fazendo para isso? Então não adianta você simplesmente repetir frases, como tem aí o livro O Sucesso. E outras coisas também acabam não funcionando bem, como fala, que nem o tal do Ho'oponopono. Fica repetindo uma frase lá. Se você não tiver um verdadeiro trabalho espiritual em cima, isso aí não funciona muito não acredito. Não acredito muito. A maioria dos casos é apenas uma
Uma demonstração que a pessoa tinha dinheiro, viajou para o Havaí, ouviu falar da coisa e voltou para cá. Ah, porque eu viajei para o Havaí, agora aprendi essa técnica. Não, tu viajou para o Havaí e acabou. Foi lá passear, ouviu uma coisa bonitinha, mas qual é a formação espiritual que você realmente tem? Qual é o aprendizado de energia? Quer ajudar os outros e a tua própria vida continua a mesma coisa ainda? Quanto caso aí eu já comentei, gente aí frequentando, centro espírita, fazendo trabalho em prol dos outros, mas a vida dela continua sendo a mesma pessoa mesquinha e miserável que não ajuda ninguém. Faz pouco tempo eu dei um xingão numa. Mas como de praxe, 2 horas depois eu não fui lá e apaguei, né? Mas mandei o xingão. Essa é caso antigo, mas mereceu o xingão. Mereceu. Pessoa mesquinha, miserável, família mega milionária. Milionária, mas não ajuda ninguém. Mas está sempre lá numa atividade social para mostrar que ela ajuda os outros. Não ajuda nada. Então isso é mau uso das técnicas. O importante é que você faça bom uso dessas técnicas, primeiro de tudo, para um desenvolvimento pessoal seu, tornar-se uma pessoa melhor. É claro, a gente sabe que nem todo artista é uma pessoa espiritualizada, nem todo empresário é uma pessoa espiritualizada. O ideal seria que você também tivesse um verdadeiro crescimento pessoal, tornar-se alguém melhor, alguém que possa ser realmente uma luz para os outros. Nem todos são. Tudo bem, eu não estou aqui para mudar o mundo. Eu estou aqui no momento falando sobre magia de prosperidade, então vou falar de aspectos bem práticos e repetindo, eu não estou falando de feiticinho, nem de simpatia de internet, vou falar de magia cega. Então, primeira coisa, vamos começar por aí, parte angélica, né? Eu adoro trabalhar com anjo, adoro. É uma das principais áreas que eu trabalho. Mas anjos, o que eles fazem? De uma maneira geral, os anjos eles querem que nós tenhamos uma evolução, um crescimento. Tá? E eles podem funcionar tão rápido quanto os demons da Guete, que eu vou falar alguns. Mas eu recomendo, na maioria das vezes, quando as pessoas me pedem tais coisas, eu trabalho, primeiro de tudo, para fazer orientação. Eu faço aconselhamento, eu vou olhar quem é que você é, possibilidades que você tem na sua vida, que caminhos que existem, por isso que eu gosto tanto de fazer estudos de numerologia, tá lá, gilbertosapazon.com.br/consultas. Se você tiver a oportunidade de fazer o estudo de numerologia, isso é um trabalho para a vida inteira, tu vai fazer uma vez só. O resto das vezes é só a consulta padrão. Quem faz a numerologia comigo, eu tenho arquivos. Tá? Então, por pelo menos 10 anos, não precisa mais mexer naquilo. Daqui a 10 anos, talvez eu já tenha acrescentado tanto material que pode ser interessante escrever uma nova edição. Mas por pelo menos, olha, se você já fez numerologia comigo nos últimos 10 anos, não precisa fazer de novo. E eu sempre olho os meus arquivos, porque eu tenho clientes que me procuram. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos depois e até mais. E eu tenho os dados da pessoa, eu já tenho a numerologia dela anotada. Eu olho, e eu continuo dali. Então, mesmo que eu não vá comentar explicitamente a numerologia, eu observo esses aspectos também. Então, eu observo quem é que você é, seus caminhos, seus dons, suas capacidades, junto a isso com a consulta de tarô, mais a minha própria capacidade. Eu tenho formação ampla para isso, né? E aí eu vou procurar orientar. Você quer melhorar em tal área. Então, com o meu trabalho, eu vou observar assim, mas seria bom você fortalecer também certos aspectos pessoais. Por exemplo, pode ser que você tenha uma dificuldade em aceitar mudanças. Você está muito apegado a alguma coisa. Então, seria bom trabalhar com esses aspectos internos. Por que você está apegado em alguma coisa? Talvez você tenha traumas, talvez tenha situações que está na hora de mudar alguma coisa na sua vida. Eu vou procurar orientar isso aí. Ou quem sabe você precisa fortalecer mais a maneira como você administra a sua vida. Tá? Isso tudo na magia angélica.
Então, você precisa conhecer a administração. Então, não vai simplesmente abrir um negócio à la louca e 3 meses depois quebra, que é o que a maioria acontece por aí, né? 95% das empresas quebram no primeiro ano, gente. Por falta de planejamento, por falta de conhecimento de negócios. Tá? Então, esfera de Júpiter vai ajudar nisso. Esfera de Saturno também vai ajudar nisso. Ter um conhecimento. Mas você também precisa de regra. Você tem que, se você vai ter uma empresa, você tem que ter regras, você tem que ter horário, tem que ter uma disciplina. Mesmo que você seja um escultor ou você é músico, você tem que ter uma certa regularidade, uma disciplina de trabalho, cumprir horário, cumprir compromissos. Esfera de Marte. Então veja que nas esferas planetárias, nas esferas angélicas, eu posso tantas vezes, e é muito comum que eu sugira, altamente recomendado que você também trabalhe com tais e tais anjos, porque eu estou vendo que você precisa desenvolver isso aqui. E eu deixo a escolha da pessoa, eu não vou obrigar. É você quem escolhe. Não quer fazer, tudo bem, mas é muito comum. Dias depois a pessoa vê que faltou aquilo. Pois é, agora eu já coloquei a coisa toda em andamento, agora é complicado eu parar tudo para botar uma coisa no meio. Às vezes dá, e às vezes não. Tem casos que não dá mesmo. Olha, eu vou ter que parar tudo, voltar a zero, e vai custar muito mais caro. Aí a pessoa não quer, né? Gente, tem coisa que não dá para fazer um remendo. Eu coloco uma locomotiva para caminhar, para andar em seu favor. Aí simplesmente pegar o trem que já está andando, abrir no meio, botar outro vagão e mudar a maneira que as coisas ali estão funcionando, nem sempre é assim. E até por isso que eu tenho um limite de tempo, normalmente de 3 meses, que é comum, eu tenho orçamento de 3 a 6 meses. Mas eu procuro dividir, ó, os primeiros 3 meses vão mexer nisso aqui. Que daí passou 3 meses, aí sim, aí vamos fazer uma revisão, vamos mexer, o que faltou, tá. E aí nem sempre, aí pode ser que a pessoa não queira mais, né? Sinto muito. Mas a magia angélica, ela vai ajudar muito a fortalecer aspectos pessoais seus, mesmo que seja de uma maneira geral, tá? Então, uma das atividades que é muito popular, atividade minha, é a oração de vela angélica. Em seguida eu estou falando dela. gilbertosapazon.com.br/vela. Oração de vela angélica. Isso é citado na página de consultas também. É uma oração altamente potencializada. Na verdade, é um ritual angélico completo que eu faço, tá? Se comparar com a média de outros que tem por aí, é o ritual da pesada, sim. Eu chamo de oração porque é a coisa mais simples que eu faço. E é bem baratinho. É a coisa mais barata que eu faço. Só que não tem consulta. Eu não vou dar orientação nenhuma. Então, na página ali, gilbertosapazon.com.br/vela, tem palavras-chave, assuntos principais. Não tem consulta, não vou dar orientação nenhuma. Inclusive, tem vários assuntos que eu recuso. Isso não serve para vingança, para briga. Amarração esquece, porque eu não faço amarração. Mas tem uma lista enorme de assuntos. Saúde, negócios, vendas e tal. Isso já ajuda muito. Então, não se engane pensando que é uma velinha. Não, não é. Na verdade, são 2. Tem a vela do altar, mais a vela de 7 dias. É feito um ritual completo, um círculo de magia, incensos, óleos, as aberturas. É um ritual bem completo. Eu demoro 1 hora, no mínimo, cada um. Eu não vou simplesmente, como a gente vê, quem você pode conhecer por aí, assim, tu vai lá, a pessoa é benzedeira, uma terreira, acender uma velhinha, ela pega a velhinha lá, acender a velhinha, tá, luz para a pessoa, tal, acabou. Não, não é isso. É feito um ritual. É uma magia. Mas é bastante acessível. Eu coloco limitações, é claro, porque é um serviço simplificado. Mas uma série, como tem a série angélica completa, os 7 planetas e todas as esferas. Para quê? Fortalecer você em todos os aspectos. Então você está buscando prosperidade, está buscando criatividade. Você tem esse foco.
tá? No caso da vela angélica, se eu fizer a série completa, eu faço o pedido, é geral, é para fortalecer você de uma maneira geral. Então vai ajudar você de uma maneira geral a se fortalecer nos mais variados aspectos. Administração, criatividade, aprendizado, parte astral, visibilidade, prosperidade, proteção, várias coisas. Aí você use bem os recursos que você receber. Beleza. Se você tiver condições, aí sim, consulta formal, gilbertosapazon.com.br/consultas. Somente mediante consulta que eu posso sugerir a série realmente completa de conjuração angélica. É um outro ritual. A oração de vela angélica é simplificada e já gasta 1 hora. A conjuração é diferente. É que a oração, nós chamamos a atenção do divino. A conjuração, eu chamo o anjo na minha frente. Eu estou chamando o espírito à minha presença, aí sim eu vou conversar com ele, apresentar o seu caso, eu posso fazer outro nível de pedido, e é um ritual que é assim, de 30 a 50 vezes mais potente do que a oração da vela angélica. E custa, claro, custa um pouco mais, né? Custa mais. E normalmente vai ter um prazo, assim, às vezes, de 1 a 3 meses fazendo aquela operação. Não é uma vez só. Então tem uma diferença enorme de valores, mas também de resultados esperados. E o nível e intensidade das energias. Então, se você trabalhando na esfera angélica, sempre vai ser bom para fortalecer e melhorar aspectos seus. Só depois nós vamos pensar extremamente em aspectos práticos. Então, primeira sugestão, melhorar você no geral. Depois, sim, aspectos práticos. Eu quero me tornar uma pessoa mais criativa na minha área. Ainda na área angélica tem muita coisa que dá para fazer. Depois eu vou chegar na Goethe. Então, a esfera de Mercúrio. Arcanjo Rafael. Mercúrio tem a ver com intelecto, aprendizado, tornar-se um técnico melhor, conhecer melhor a sua profissão. Você é médico, ser um médico melhor. Você é engenheiro, ser um engenheiro melhor. Conhecer os aspectos técnicos da sua profissão. É conhecimento. E Mercúrio ajuda também na parte de negócios, né? Ajuda no fluir dos negócios. Então, Mercúrio tem muito a ver com essa parte de aprendizado. Outra área é da criatividade. Estamos falando muito de criatividade. A área de Vênus. Vênus não é só amor. Vênus tem a ver com a beleza, tem a ver com o luxo e, portanto, qualidade das coisas. Na esfera de Vênus você aprende a conhecer e valorizar a qualidade das coisas. Não tem nada a ver com aquela coisa de eu vou comprar esse aqui que é mais caro, porque é mais... Não, nem sempre o produto da grife famosa é melhor. Tem ótimos produtos que não têm uma grife famosa. E duram muito mais. Duram muito mais. Então, usar bem os recursos que você tem. Vênus. Então, comprar uma camisa de boa qualidade. Tá? Não é grife famosa, mas vai durar alguns anos. Ótimo. Modelo popular. Não vai sair de moda. Isso é um investimento. Usar bem os seus recursos. Agora, quando você é o criador, você faz o produto, você precisa aprender a fazer bons produtos. Criatividade. Então, essa diferença toda entre você, por exemplo, fazer... isso aqui é um produto mundialmente conhecido, um isqueiro. Olha que bonitinho, redondinho. Alguém desenhou isso aqui. Ele pega bem na mão. Agora, tem uns outros por aí que eles são quadrados, são até ruim de segurar. Aqui não funciona direito. Isso é um produto mal feito. Um produto bem feito, ele tem um diferencial de valor. Então, Vênus te ajuda a fazer bem tudo que você fizer. Se você, por exemplo, você faz bolo para vender, Vênus vai te ajudar a ser mais criativo na hora de confeitar, de preparar as camadas.
fazer aquele bolo, sabe aquele bolo desenhado, bonitinho e tal? Isso é a esfera de Vênus, qualidade. Uau, te ajuda. O bolo vai ter o mesmo sabor da outra pessoa ali, só que aquela pessoa não sabe decorar, ela gastou a mesma quantidade de material, tudo fez. Isso é lindo. Isso aqui tem o mesmo sabor, mas qual é que vai vender mais? E claro, vai agregar valor. Esfera de Vênus. Capacidade de trazer algo para o mundo. É a esfera de Vênus, porque Vênus, como é a criação, você vai trazer, você vai parir uma nova obra. Esfera de Vênus, a gente trabalha com isso, criação, criatividade. Só para citar duas. Porque todas as esferas angélicas, cada uma tem aspectos que são interessantes trabalhar. Então, desde que na esfera angélica eu falei duas coisas. Uma, melhoria pessoal, e outra, só citando muito por alto, algumas coisas de Vênus, de Mercúrio, que ajudam diretamente na tua profissão. Tu quer ser um músico melhor, ter mais qualidade, Vênus. Tu é um escultor, Vênus. Tu é cozinheiro, quer fazer um prato mais bonito, Vênus. Agora, se tu quer saber como é que você usa melhor, por exemplo, a sua cozinha, você é cozinheiro. Não adianta só o prato ser bonito. Você tem que saber usar bem o fogão. Qual é a diferença dessa panela para aquela faca? E isso é Mercúrio quem vai ensinar. Conhecer a técnica dessa área. É Mercúrio quem vai te ensinar a conhecer e usar melhor as ferramentas. Você trabalha com construção. Mercúrio vai te ensinar como é que as ferramentas funcionam melhor. Tá vendo? Cada uma dessas áreas vai mostrar um aspecto da coisa. Você quer trazer algo lá de dentro. Esfera da Lua vai contactar o teu emocional e ajudar que ele venha para fora. Mas aí, obrigatoriamente, na minha opinião, você tem que trabalhar com a esfera do Sol também, para iluminar, porque não adianta trazer o que está aqui dentro. Para onde? Vai trazer para a luz, para o Sol. Aí o Sol vai ajudar que aquilo se espalhe. Seja melhor visto, que você também seja melhor visto. Por isso que a esfera do Sol tem a ver com prosperidade e sucesso. Ser bem visto pelos outros, mas também ver oportunidades. Você vai enxergar mais longe, tem mais luz. Você enxerga as oportunidades. Tudo isso eu estou falando de esfera angélica. Então veja que é a maneira de trabalhar. Eu estou falando principalmente da possibilidade da magia ajudar você, por você, melhorar aspectos seus. Eu não estou falando especificamente dessa profissão, daquela profissão. Não, são aspectos gerais, por isso que eu sou um orientador. Eu vou olhar primeiro a sua vida no geral, como é que está. O que a sua vida precisa? Ah, eu quero trabalhar com isso, sim, mas tu está precisando mexer nisso aqui também, que está atrapalhando aqui. Não adianta tu pensar só nisso aqui, se esse lado aqui está todo esculhambado. Não vai andar. Não vai andar. Então, primeiro vamos trabalhar. Ah, mas eu quero mexer com isso. Primeiro trabalha com isso. Ah, aí a pessoa insiste. Tá, quer começar? Tá, mas tu vai imediatamente sentir falta desse lado. E quantas vezes já aconteceu? E a gente tem que retomar, que a própria pessoa percebeu que precisa. Só que depois, eu repito, depois que a coisa está em andamento, o preço é outro, a situação é outra. Eu não posso simplesmente pegar isso aqui. Ah, tá, tu não quis antes, agora eu vou simplesmente botar. Não, porque eu tenho que refazer todo o programa de trabalho. Para trabalhar dessa maneira é uma coisa. Ah, agora vai ter mais isso, muda todo o cronograma, porque eu não faço um feitiço, um ritual só. Não é um feiticinho, tá? Não é um ritual só. Eu vou fazer repetições, renovações, vou estar acompanhando. Eu tenho um planejamento, então se eu tiver que mexer nesse planejamento, as coisas mudam de ordem, mudam de lugar, e eu vou ter outros aspectos para observar. Quer mexer depois que está andando, é mais caro. Sinto muito, mas é assim que é. E qualquer área. Tu mandou fazer uma casa,
já estão levantando parede, não sei o que, aí tu muda de ideia. Eu não quero mais essa parede aqui, eu quero que abra uma porta lá, tá, mas a casa já está levantando. Para tudo, desmancha as fundações, vai custar mais caro. Isso é assim para qualquer área, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho na área de Goetia, que é o que muitas pessoas esperam, né? Que a Goetia vai trazer resultados fantásticos e milagrosos. Minha maneira de trabalhar, tá? Maioria absoluta das vezes, quando eu sugerir Goetia, junto eu vou estar sugerindo também a parte angélica. Por quê? Anjos, eles querem a nossa evolução, o nosso crescimento. Goetia não quer nem saber. A gente passa uma tarefa para eles e eles querem se livrar da tarefa o mais rápido possível. E claro, nem sempre a gente vai ter exatamente o que quer quando a gente consegue. Tá? Porque, repito, ninguém pode garantir resultados, mas algum tipo de resultado vai ter. Tá? Anjos, eles vão ajudar e também trazendo esclarecimento para você aprender. E de uma maneira geral, tanto na Goetia quanto na magia angélica, os espíritos, eles não vão fazer por você, eles vão fazer com você. Eles vão ajudar que você consiga fazer o que quer. Você quer um novo emprego? Tá, mas você vai ter que ir lá na empresa fazer entrevista, você vai ter que ir lá e mostrar trabalho. Você não vai ficar deitado na cama e recebendo salário sem trabalhar. Você vai ter que fazer a sua parte. Tá? Então, a Goetia, ela é mais dura nisso. E eles não são muito de pedir outras coisas assim. Eles vão te dar o quê? Tu pediu só isso? Nem sempre eles vão indicar aqui. Precisa mais isso, mais isso, mais isso. Como eu tenho uma longa experiência, e a gente chama isso de relacionamento com os espíritos, é muito comum que eles mesmos me indiquem, olha, seria bom que a pessoa também trabalhasse com isso. Por isso que eu falei, eu já faço a previsão inicial, mas é a pessoa que escolhe. Mas eu já estou recebendo orientações. Olha, o espírito tal também quer que tu trabalhe com tal e tal coisa. Se a pessoa não quis de início, eu não vou fazer. Eu não posso forçar ela. Tá? Eu já fiz orçamento, ela não quis, eu não vou fazer. A menos que seja algo assim que não foi previsto em orçamento. Eu estou trabalhando com tal espírito, seria bom essa pessoa também trabalhar com Mercúrio. Mas isso não está no orçamento, eu vou fazer por minha conta, eu vou adicionar anjos de Mercúrio naquela tarefa, durante aquele tempo daquela tarefa, por minha conta. Porque isso não foi previsto. Isso está por escrito nas minhas consultas. Caso algum espírito me pedir uma coisa que não foi prevista, eu vou fazer por minha conta, eu não vou cobrar de você. A menos que eu descubra que você conseguiu esconder alguma coisa de mim ou fez alguma coisa por sua conta, o que só atrapalha meu serviço. Outros casos mesmo aí. De novo. Tá? O próprio espírito da Goetia me sinalizou, fulano fez tal coisa. E eu olhei, fez mesmo. Notifiquei a pessoa, conforme consta nas condições de atendimento, se você fizer outra magia fora com outra pessoa, isso conflita com o meu trabalho, e é cancelamento de serviço. Não, eu não fiz nada, eu estou bem tranquilo. Fez sim, tu fez com tal entidade, tu foi numa terreira, assim, assado, tu fez com tal entidade. Não mente para mim. Tá? Não mente. Eu enxergo. E os próprios espíritos me avisam. Então é uma coisa que às vezes acontece. A pessoa começa a trabalhar com a gente e vai fazer com outro. É você mesmo quem perde. Então vamos seguir? Criatividade. Então alguns espíritos da Goetia. Tá? Repetindo, tá? Goetia sozinha não faz tudo. Tá? E não é um ritual só. Na maneira que eu trabalho, nunca é só um ritual. Eu trabalho por tempo, então é normal trabalhar assim, 3 meses no mínimo, tem casos de 6 meses, 1 ano. Então você comentar algumas áreas, apenas alguns espíritos, assim, só para dar uma ideia,
Porque eu comecei falando sobre muitos aspectos de criatividade, de prosperidade, situações diferentes. Então vou citar alguns apenas que tem a ver com a criatividade, maneiras de trabalhar. Então o primeiro que eu vou citar aqui é Vápula. Vápula é um demo bem interessante. Vápula ele é muito bom para todo mundo que lida com algum tipo de artes manuais, artesanato, mas também construção, engenharia, tá? Quem lida com criar coisas, inventores e até cientistas, que eles precisam criar mecanismos, máquinas que funcionam. Então, começa desde o mais básico do artesanato. Então, vai ter carpintaria, construir coisas. Você que é mago, você que é um estudante de magia, como é que você faz as ferramentas? Volta e meia tem alguém perguntando, como é que eu faço para desenhar isso, para fazer aquilo? Isso é um artesanato, ele vai te ajudar a aprender. Como é que você quer aprender a trabalhar com tintas, com papel, com tela, quer aprender escultura, você quer aprender carpintaria. Como é que todo esse tipo de trabalho manual funciona? Vápula. Ele te ajuda muito nessa parte. Fênix. Fênix é um espírito que ajuda muito na parte de inspiração. Ele é um poeta, basicamente. Então, ele ajuda muito também músicos, compositores, quem escreve poesia, livros em geral, música, quem escreve música. Então, ele ajuda muito na criatividade. Mas a criatividade dele vai mais além. Então, eu já observei casos tristes da pessoa usar a energia de Fênix para ser mais criativa na malandragem. Então, a pessoa estava criando maneiras de lograr os outros, vendendo curso que não existe, promovendo, como é que se chama? Esses eventos, essas festas públicas, mas logrando todo mundo. O cara era um estelionatário, trabalhando com Fênix. Ele ficou muito criativo em dar golpe. Olha, eu não quero dar ideia para bandido, tá? Mas para ver que a inspiração pode ser usada de uma maneira negativa. Mas de uma maneira geral, o Fênix é muito bom, é um amigo do escritor, do compositor, ajuda você a se expressar melhor. Mas expressar o quê? O que eu falei antes? Vai expressar o que você tem dentro de você. Então, por isso, você precisa de cultura geral, informações, para daí ter o que criar. Muito famoso é Paimon, grande rei Paimon, né? Paimon, muito associado ao sucesso. Então, ele ajuda nessa parte de composição também, de criar obras. Porém, é da maneira dele. Paimon, já fiz vídeo falando dele, ele te ajuda a te colocar lá em cima, ter oportunidades, mas tu vai ser cobrado duramente. Tu tá trabalhando com a energia de Paimon, aparecer um serviço, aquele serviço, te arregaça, porque tu vai ter que provar que tu é bom mesmo. Aí você vai ter reconhecimento. Então ele ajuda a ter reconhecimento também e sucesso, mas ele ajuda muito no aprendizado. E o aprendizado com o Paimon é sempre assim, tu quer aprender? Então agora tu vai aprender. Tu vai ter oportunidade de aprendizado. Tu não pode ter preguiça, não. Não pode, Paimon não é para preguiçoso. Porque ele vai te pegar literalmente pelo pescoço. Agora tá aqui a tua oportunidade. Aproveita e aprende. Aí aprende, né? Se tu não aprender, sinto muito. Ele fez a parte dele, ele vai te dar as oportunidades. Mas ele é fantástico para quem não tem preguiça de fazer as coisas. Um outro muito legal tem a ver com... Eu falei de várias áreas, cientistas, engenheiros, né? Então, isso, a maneira como as coisas funcionam tem a ver com criatividade, que é o assunto desse vídeo sobre prosperidade, ser mais criativo. Então é necessário saber como é que um determinado sistema funciona, como é que aquela coisa funciona. Por exemplo, você é pintor. A pintura tem vários estilos, né? Eu até anotei alguns assim, cubismo, pontilhismo, né? Aquarela, cada um é um sistema. A pintura a óleo, determinados sistemas,
assim, assim, assado, sistema moderno e tal. Como é que esses sistemas funcionam? Você trabalha com dança, você é um dançarino, uma bailarina. Como é que é a dança clássica? Como é que é a dança moderna? E na dança moderna tem várias vertentes. Você tem que saber os princípios daquele sistema de dança. Você vai trabalhar com construções. Você é um engenheiro. Então, você é um engenheiro que constrói casas, você constrói prédios, ou você constrói pontes. Muitos engenheiros se especializam em determinadas coisas, ou seja, um determinado sistema. Engenheiro especializado em sistemas estruturais, engenheiro especializado em pontes, engenheiro especializado em construção naval. Cada um é um sistema diferente. Então nós temos dois grandes, que é André Alfos e Siemens. Ambos têm funções parecidas, tem depois pequenas diferenças cada um. Eles ajudam muito nessa parte de sistemas, entender como é que as coisas funcionam. Tá vendo que isso aí tudo tem a ver com criatividade? Então, para enfatizar que não é um espírito só, dependendo da situação, eu vou trabalhar com um anjo, posso sugerir vários demons da Goetia, não apenas um. Porque a pessoa pode precisar isso, isso, isso. Digamos, a pessoa não tem disciplina. Você quer ser músico. O músico estuda 8, 10, 12 horas por dia, todos os dias. Não tem feriado, não tem fim de semana, não tem Natal, não tem férias, não tem nada. São todos os dias. Se você quer ser um músico profissional, é todos os dias. Tá? Então, para ver em poucos exemplos que nós podemos ter aspectos muito individuais. Tá? Um último aqui, tá? Glasialábulas. Ele ajuda a ter até um aprendizado mais rápido, ele ajuda na tua parte de inspiração. Não quer dizer que a informação entra na tua cabeça, não. Você continua precisando a estudar, ler os livros, fazer cursos. Glasialábulas ajuda que a maquininha aqui dentro funcione melhor e você perceba mais rápido as coisas, você tem um aprendizado mais rápido. Por outro lado, o Glasialábulos é um espírito bem perigoso, que é usado em outras atividades assim mais bélicas, digamos. Então, para ver que eu não estou citando todas as qualidades, porque os espíritos eles têm vários. Glasialábulos é um espírito de destruição, mas pode te ajudar também no aprendizado. Então, para ver nas mais diversas áreas, nós encontramos coisas diferentes. E eu queria hoje, então, passar algumas ideias para você, para ver o assunto de inspiração, criatividade, quantas coisas diferentes, quantas maneiras diferentes você tem de ser mais criativo, quantas maneiras diferentes você tem de se desenvolver. E aí tem a prosperidade nas áreas que você está buscando. Porque não é uma coisa só. Você tem que conhecer outras áreas também. Lembra que eu citei antes ali? Eu sou analista de sistemas. Desenvolvi software para grandes empresas quase a vida inteira. Eu sempre fui espiritualista, mas eu trabalhei sempre nessa área também, né? Então eu tenho formação de empresa. Eu fui administrador de empresa, fui diretor de associação patronal. E com isso eu aprendi como é que outras áreas funcionavam para poder fazer o meu serviço. Por exemplo, eu trabalhei mais de 20, 25 anos para a indústria de quase 30 anos, indústria de vestuário. Eu sei como é que é feito o tecido, como é que é feita uma camisa, como é que é feita uma calça, como é que é todo o processo de indústria de roupa. Eu conheço todo o processo. Não dá mais tempo ainda, porque começou ainda com a indústria de calçado. No início dos anos 80. São uns 35 anos quase. Eu conheço o processo todo, eu fiz softwares avançadíssimos nessa área. Infelizmente, o mercado não ajudou. Está lá engavetado, paradinho. Não existe até hoje um único software que faça o que se faz. Não da maneira que eu faço. Propaganda aqui, mas eu só aceitaria uma proposta assim, realmente muito, muito, muito séria. Tá? E eu já me incomodei muito. Então vamos continuar desejando que vocês tenham
tido, quem sabe, um insight, né? Um pouco de inspiração com o que eu falei até agora, tá? Pense assim, quando você quer melhorar, primeiro, melhore a si mesmo. Uma frase que eu li há muito tempo atrás, ainda no século passado, seria de um mestre chinês. Eu acho que alguém falou isso lá nos anos 80. Então, o sábio chinês falou para o discípulo dele: se você quer ser bom no que você faz, conheça as suas ferramentas, saiba usar bem as suas ferramentas. Se você quiser ser um mestre na sua profissão, conheça as pessoas. Um beijo grande para todos e até a próxima.